Olá, pessoal, bom dia, pessoal do 7º ano. Então, hoje nós vamos iniciar um novo assunto, certo? De produção textual. Então, como vocês estão me entregando os cadernos essa semana, né? Até amanhã. Então, gente, essa atividade que eu estou mandando para vocês na folhinha, que ela já vai com a linhazinha pontilhada para vocês colarem no caderno. Vocês vão responder, vão ficar com ela aí, para quando eu devolver na próxima semana o caderno de vocês já corrigido, já com a capinha de segundo bimestre, aí vocês colam, viu, gente? Certo? Então, a gente vai trabalhar nesse bimestre textos de divulgação científica. Como assim texto de divulgação científica? São alguns textos que vão trazer para nós, né, para os leitores, várias informações da área científica. Quando a gente fala de área científica, não quer dizer somente que a gente está falando de ciências da natureza, certo? Como a disciplina, por exemplo, que Cláudia ensina para vocês. Ciências, certo? Se referem a áreas de estudo. Então, pode se referir à história, geografia, a português, certo? E não somente as ciências da natureza. Existem outras ciências, inclusive a ciência linguística, que é a que nós estudamos, tá? Então, olha só, os textos de divulgação científica, eles podem ser vários tipos de texto. A gente tem, por exemplo, um artigo de divulgação científica, que é um texto mais longo, é um texto que vai trazer informações sobre algumas pesquisas científicas que são realizadas. Então, os resultados dessas pesquisas são trazidos para nós em forma de um artigo. É um texto com parágrafos, certo? Organizados para trazer essas informações para a gente. O verbete de dicionário, todo mundo sabe. Então, a gente pega um dicionário, vai procurar ali uma palavra e todo aquele significado, aqueles significados referentes àquela palavra, então é o que a gente chama de verbete de dicionário. A gente já estudou isso o ano passado, e vocês viram que o verbete engloba todas as informações, desde aquelas siglas iniciais que tem, dizendo que se são substantivo feminino, por exemplo, está lá SF, substantivo masculino, vai estar lá SM. Então, vai ter algumas informações que estão logo após ali o início da palavra. A própria palavra, ela aparece no verbete separada, as sílabas, não é isso? Então, isso tudo ali é um verbete de dicionário. O verbete de enciclopédia é parecido com o dicionário, só que nele vai ter mais informações. Por exemplo, vocês, quando vão fazer uma pesquisa escolar, vão lá procurar na internet e, geralmente, quando vocês colocam aquele assunto para pesquisar, aparece a Wikipédia. A Wikipédia, ela é uma enciclopédia online. Então, nela vai ter o título, né, o que você está pesquisando, e várias informações sobre aquele assunto. Então, isso é uma enciclopédia. Então, ela é utilizada para fazer pesquisas escolares, para a gente se informar sobre determinado assunto. No verbete dicionário, a gente vai ter o significado da palavra. No verbete de enciclopédia, a gente vai ter informações detalhadas sobre aquele assunto, aquele tema, e não somente sobre a palavra em si, tá? Então, vocês vão ter na atividade de vocês, certo? 3 textos. Os 3 textos vão falar sobre o mesmo assunto, que é a tartaruga, tá? Então, vocês têm o texto 1, que é esse aqui, tá? Não tem nenhuma imagem, é um texto que fala da tartaruga. Vocês têm o texto 2, certo? Tem essa imagem aqui e tem como título Tartaruga de Pente. E vocês têm o texto 3, certo? Que ele começa aqui e termina aqui na outra página, tem 2 imagens e vai falar que todas as tartarugas marinhas do planeta têm plástico no organismo, certo? Então, a gente tem 3 textos. E vocês vão logo no início da atividade, certo? Dizer se esses textos, pela ordem, se são
artigo de divulgação científica, um verbete de dicionário ou um verbete de enciclopédia. Então, vocês vão observar, de acordo com o que eu expliquei para vocês, qual é cada um. Então, cada um dos 3 textos vai ter uma dessas 3 designações aqui, certo? Então, vocês vão respondendo. E aí, na atividade, vocês vão ter questões sobre o texto 1, depois sobre o texto 2 e depois sobre o texto 3. Então, vocês vão ter, por exemplo, aqui, sobre o texto 1, para vocês descobrirem o significado dessas abreviaturas aqui, tá? Então, vocês vão procurar saber o significado dessas abreviaturas que vão ter, elas aparecem aqui no texto 1. Observem que a gente tem aqui as abreviaturas, tá? Aqui, aqui, certo? Aqui. Então, aparecem algumas abreviaturas e vocês vão descobrir de que se tratam. Para isso, vocês certamente vão dar uma pesquisadinha sobre isso, tá? Sobre o texto 2, vocês vão falar sobre isso, qual é o termo, certo? A questão da imagem, que ela vai ter uma função dentro desse texto 2, vai comparar o texto 1 do 2, certo? Depois vocês vão para o texto 3, que ele é o texto mais longo, certo? Então, vocês vão analisar aqui, vocês vão observar que o texto 3, ele vai falar sobre a questão da poluição, né, que o lixo plástico, quando ele é jogado nos mares, isso acaba sendo deglutido por essas tartarugas marinhas e aquilo fica preso no organismo delas, inclusive causando a morte em muitas vezes, certo? E existe até uma lei em alguns estados brasileiros que não pode usar canudinho plástico, porque o canudinho plástico é uma das coisas que mais acaba agredindo as tartarugas marinhas, principalmente porque elas entram pela narina das tartarugas e aquilo ali pode sufocar e matá-las, certo? Então, aqui na página, que não tem a página, né? Na questão 11, tem uma explicação bem detalhada, gente, sobre a estrutura do artigo de divulgação científica. Que assim, não é uma estrutura fixa, mas ela segue algumas coisas assim semelhantes. Então, geralmente se vai falar sobre aquele assunto, sobre aquela pesquisa que foi feita, vai trazer dados da pesquisa, que foi uma pesquisa científica, vai trazer informações bem detalhadas de como eles chegaram àqueles resultados, certo? Então, aqui vocês vão ter as informações todas sobre o texto 3, porque como ele é um texto mais longo, ele vai ter mais informações para a gente trabalhar. Aqui na questão 12, vocês têm um box de apoio que vai falar sobre essa questão de que a natureza pede ajuda, gente. A natureza está pedindo ajuda. A gente vê que cada dia mais a degradação aumenta e isso afeta diretamente também a nossa vida. Então, se a gente não quer pensar na natureza como um todo, se a gente pensar em nós mesmos, a gente vai também fazer alguma coisa para proteger a natureza, porque isso afeta diretamente a nossa vida. Aqui também vocês têm mais questões, certo? Sobre o texto 3. E nessa última questão, que é a questão 18, vocês vão apontar as características principais do texto de divulgação científica, certo? Desses 3. Esses 3 aqui são gêneros textuais e isso aqui é um tipo de texto. Então, a finalidade do gênero, né? Para que esse gênero ele é feito, o perfil dos interlocutores, então quem é o público-alvo, quem são as pessoas para quem são destinadas esses textos. O suporte é o veículo, em que lugares geralmente está publicado esse tipo de texto. O tema, vai falar sobre que assunto. A estrutura, então, o que faz com que esse texto ele se forme? É o que? É um título, é um parágrafo, é o que? Você vai dizer a estrutura. A linguagem, se é uma linguagem predominantemente formal, se é informal, se a gente tem imagens, certo? Linguagem verbal e não verbal também. Então, vocês vão concluir
essa atividade durante essa semana. E na próxima semana, quando eu entregar novamente os cadernos, vocês já colam, porque a gente vai dando continuidade a esse assunto, certo? E qualquer dúvida durante a execução, se vocês tiverem alguma dificuldade, quiserem perguntar, vocês podem entrar em contato comigo. E mais à frente a gente vai fazer uma aula online só pra gente trabalhar essa questão do texto de divulgação científica, tá bom? Então, uma boa semana pra vocês, um bom São João, viu? E a gente se vê logo, logo na nossa aula, tá? Tchau!